Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Esse é o primeiro vídeo de sábado que a gente fala sobre macroeconomia depois das eleições e hoje eu quero mostrar para vocês o quebra-cabeça que a equipe econômica do Lula vai acabar enfrentando nesse início de governo e que pode trazer muitas dificuldades para que ele próprio consiga fazer tudo o que ele prometeu durante a campanha. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os juros americanos também, porque pode impactar os nossos investimentos, já inclusive impactaram durante essa semana. E aí eu peço para vocês, como sempre, né, encarecidamente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, comentem aqui embaixo, que é sempre muito bom e importante para o nosso canal crescer cada vez mais. Bom, pessoal, primeiro recado que eu quero passar para vocês é o seguinte: vocês sabem que o Dica de hoje, a partir da última semana de outubro, até porque vai ter Copa e etc. no final do ano, a gente já antecipou a nossa Black Friday, a gente está fazendo 5 períodos de promoções e a gente já está no nosso segundo período. Então, essa semana agora, a gente fez a promoção da carteira plena e da carteira de Small Caps. Quem quiser saber mais sobre isso, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Semana que vem, segunda-feira, começa uma nova promoção, uma nova Black Friday. Se inscrevam aqui embaixo na nossa lista de e-mail para você receber o e-mail, isso tudo está na descrição do vídeo. Vamos começar o vídeo. Eu sei que a cereja do bolo é saber sobre o Lula, sobre teto de gastos, etc. Mas vamos começar pelo FONC, né? O Federal Reserve, o comitê lá dos Estados Unidos, acabou definindo essa semana um aumento da taxa de juros para a faixa, né? Lá eles trabalham com uma faixa entre 3,75% e 4%, veio dentro das expectativas de mercado, mas o mercado não gostou depois da fala do Jerome Powell, tanto que caiu a bolsa dos Estados Unidos. Depois o Brasil estava fechado, e então na própria quarta-feira não acabou caindo e eu tô gravando o vídeo aqui antes da abertura de quinta-feira. Então esse aqui é o statement, né, que é a mesma coisa que o comunicado aqui do Copom, mas esse é o statement do FONC, que o FONC é o Copom americano, e a gente vê aqui algumas coisas que são importantes e que eles levam em consideração. Então eles dizem que os indicadores recentes mostram um aumento modesto em consumo e produção, mostrou que teve um aumento robusto em criação de empregos também nos meses recentes e que o desemprego se manteve baixo. Falou também sobre os impactos da guerra da Rússia e da Ucrânia, tanto humanos quanto econômicos, e aqui eles chegam a falar do que importa para o comitê, né? E o comitê ele antecipa que esse aumento de taxa de juros ele considera apropriado nesse momento, mas que ele está muito ciente de que o importante é fazer com que a inflação volte a 2% sem causar um descompasso muito grande de emprego, né? Então eles chegam a falar que o máximo que eles querem é essa relação custo-benefício entre emprego e inflação. Eles sabem que se eles aumentarem muito rápido os juros, eles vão fazer a inflação voltar para 2% rápido. Só que aí o desemprego vai nas alturas. E em contrapartida, se eles aumentarem muito devagar, a inflação sobe e aí acaba dando problema também, mais a longo prazo para a economia recuperar. Então eles querem trabalhar com essa relação custo-benefício, como eu falei anteriormente. Eles chegam a falar que as próximas altas devem ser menores, mas eles vão continuar diligentes e olhando o restante do mundo. Eles, inclusive, citam aqui no final que dentre as questões que eles vão olhar, as informações que eles vão olhar, fala aí sobre saúde pública ainda, né, questão da Covid, fala sobre as condições de trabalho de mercado, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, além do desenvolvimento internacional e financeiro, aí sim, dos Estados Unidos e do mundo. Bom, por que isso é importante para a gente? Porque o Brasil não está descolado do mundo, né? O Brasil ele não está
ele tem boa parte do superávit que o Brasil está fazendo esse ano vem de exportação de commodities. E exportação de commodities existe porque existe uma demanda internacional, não é o Brasil que consome todas essas commodities. Então, isso é importante para a gente passar para o nosso segundo assunto. Ou seja, o Brasil não consegue descolar 100% dos Estados Unidos ou do restante do mundo. Se tiver uma crise forte, claro que a Bolsa Brasileira acaba caindo também, embora esse não seja o meu cenário base. Por que eu comecei dessa forma? Porque essa questão de ter tido uma arrecadação muito grande nesse ano federal de impostos faz com que o Brasil tenha um superávit primário nesse ano. Mas a gente não pode garantir que isso vai continuar para o ano que vem. E aí a gente acaba entrando no segundo assunto, que é o assunto principal, que é o título de hoje, que é esse quebra-cabeça orçamentário. E aí eu vou aproveitar para pegar como base uma matéria aqui da Globo, do G1 aqui, para vocês verem o seguinte, tá? O Lula está tentando montar um quebra-cabeça orçamentário para manter o auxílio em R$ 600. Esse auxílio, na verdade, é o principal ponto, é o ponto-chave porque ele é o mais caro de todos. E aqui a gente tem algumas questões que são importantes também. Na proposta de orçamento para 2023, prevê um benefício médio de R$ 405. Só que o Lula, ele prometeu ainda R$ 150 por crianças de até 6 anos, retomando aí o Bolsa Família. E o Lula chega a falar que combate à fome e à miséria é o compromisso número 1 do governo. Só que esses projetos, cara, são lindos. É muito difícil você ser contra essas ideias num campo teórico, né? Pô, cara, quem não quer ajudar uma criança pobre? Quem não quer ajudar a população sem renda? Quem não quer ajudar o morador de rua? Só que é importante a gente sempre lembrar que o dinheiro não nasce em árvore, né? Então, você tem um orçamento público, igual você tem um orçamento aí na tua casa. Se você quiser aumentar um gasto, por exemplo, com comer fora, você ou precisa trabalhar mais e ganhar mais, ou você precisa receber um aumento, ou você vai tomar dívida, ou você vai ter que diminuir outras despesas. Não tem outra conta. Então, quando a gente passa para o governo, é lindo todas essas propostas. Só que essas propostas custam e custam bastante dinheiro, assim como outras também. E aí você vai precisar ou reduzir outros gastos, ou você precisa aumentar a receita, a arrecadação. Aí a gente tem um problema aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele tem um orçamento que tem muita falta de espaço. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Brasil é gigante, tá? Se eu não me engano, o orçamento do Brasil passa de 3 trilhões, somando pagamento de juro de dívida, rolagem, se bobear até mais do que isso, tá? Mas a gente tem aqui o seguinte, que a previsão do Ministério da Economia é de que os gastos livres representam apenas 6,3% do orçamento, ou seja, 98,9 bilhões. Aqui eles já estão excluindo o juro de dívida. E 93,7% é composto por gastos obrigatórios, ou seja, benefícios previdenciários, salários de servidores, seguro-desemprego, por exemplo. Então, quer dizer, benefícios previdenciários, salário de servidores, seguro-desemprego e outras coisas não vai sair, ninguém vai tirar isso. Então, a gente tem ali 98 bilhões para trabalhar. Só que todas essas propostas dão mais do que 98 bilhões. Então a gente tem algumas opções, tá? Primeira opção. Bom, reduzir gasto a gente já viu que é impossível, né? Pode até reduzir uma coisinha ou outra, mas não vai ser o suficiente. Segunda proposta, né? Que seria mais fácil, porque não afeta a população de forma geral. Vamos tomar dívida. Vai afetar no futuro, mas hoje não. Toda dívida significa você antecipar um determinado consumo. Então, quer dizer, você está antecipando um problema futuro, você está aceitando o problema futuro para antecipar uma melhor condição social nesse momento, tá? E por que a gente não pode fazer essa coisa da dívida? Porque existe a lei do teto dos gastos públicos, tá? Então essa lei do teto dos gastos públicos atrapalha que o governo consiga implementar tudo isso, tá?
E a terceira forma seria como você criar um novo imposto, né? Então você pode criar barra aumentar impostos já existentes. Então o imposto que é, sei lá, imposto de renda 27,5%, você aumenta a alíquota. Imposto de 15%, você aumenta a alíquota. Ganho de capital, você aumenta a alíquota. Ou você cria um novo imposto, né? Ah, vamos tributar dividendos, vamos tributar grandes fortunas. Então essa seria uma outra forma. Você cria espaço em prol também do futuro. Você reduz crescimento futuro. Na hora que você taxa dividendo, cara, a pessoa pode resolver investir mais, por exemplo, no exterior, levar mais dinheiro para fora, né? As empresas, a mesma coisa, elas podem preferir não investir no Brasil, investir em outro lugar, por exemplo. Na hora que você taxa grandes fortunas, a pessoa até um determinado ponto ela cria fortuna no Brasil. Depois disso ela vai preferir comprar coisas fora do Brasil, por exemplo. Então você abre mão de um crescimento futuro, por exemplo, também do Brasil. E a outra forma, né, que seria o de aumentar algum imposto já existente, acontece a mesma coisa, né? Na hora que você aumenta, por exemplo, o imposto de renda ou qualquer coisa, cria uma CPMF de volta, você cria o mesmo problema. Então a gente tem esse problema, esse é o quebra-cabeça. Quer dizer, qualquer solução que você dê vai acabar trazendo um problema para o governo. Qual a única solução que não traria problema para o governo? Se o Brasil conseguisse crescer a economia numa quantidade suficiente para arrecadar mais e conseguir colocar isso. Só que seria um aumento da economia de 6, 7, 8%, o que é muito difícil da gente imaginar para o ano que vem ou para até nos próximos 5 anos. Tá? Então a gente tem aí uma grande dificuldade e esse é o grande quebra-cabeça do governo que a gente ainda vai trabalhar um pouco melhor. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Esse auxílio aqui do governo, mais esses R$ 150 e tudo, se eu não me engano, tem aqui, eles custam 52 bilhões de reais. Aquele adicional de 150 por criança causa outros 18 bilhões. O reajuste real do salário mínimo, assim, porque é o seguinte, o orçamento, né, que é o PLOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, ele prevê um aumento para 1.302 do salário mínimo para 2023. Só que o Lula ele acabou falando também que ele pretende aumentar o salário da mesma forma que ele aumentou lá no primeiro e no segundo mandato dele, inflação mais PIB. E para não pegar, né, ele pegava o PIB de 2 anos atrás. Se ele pegasse o PIB de 2 anos atrás, seria o do ano da pandemia, e aí seria menos 4%, quer dizer, aumentaria menos. Então a ideia deles é mais ou menos, que saiu no Valor Econômico, inclusive, é pegar a média dos últimos anos, o que deu ali 1,4%. Então, utilizando esse 1,4% sobre esse 1.302 aqui, a gente teria aqui, ó, 1.302 vezes 1,4%, dá R$18 a mais. Cada real acima desse 1.302 implica em 370 milhões aqui, tá? Então a gente vê aqui que seria mais 6,7 bilhões, você vê que esse até é um impacto menor, né? Um impacto menor em relação aos outros. Segundo os cálculos aqui de tudo... não, e ainda tem reajuste de servidores aqui, ó, 11,6 bilhões, é uma proposta do orçamento que fala de um aumento linear de 4,85% a funcionários públicos. Esse valor é abaixo da inflação, isso é o que está no orçamento. Quer dizer, se o Lula também mantivesse a promessa de campanha, teria que aumentar mais do que isso, esse valor, e aí traria um novo problema aqui também. Então... estima-se que são 175 bilhões que serão alvo de negociação e barganha no orçamento, sendo que só existe 98 bilhões livres e sendo que 19 bilhões desses são emendas do próprio relator. Então, quer dizer, o Brasil deve ter livre aí mais ou menos uns 40 bilhões, né, que é muito pouco. Né? A gente deve estar falando aí de um pouco mais de 1% do orçamento do Brasil. Então vai ter que inventar, criar ou a economia crescer 130 bilhões. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a narrativa
que vai começar a se criar na mídia para que você acredite que é fundamental, muito importante e que não existe outra saída que não seja a estourar e acabar com a lei do teto dos gastos públicos. Porque aí, se você tiver uma aprovação popular, o Congresso atual, que tem um viés um pouquinho contrário do que o Lula, não vejo que seja muito, ele também aprova isso sem problema e sem pensar que os eleitores estão vendo uma coisa ruim. Tá? Então a gente vai começar a ver esse trabalho da mídia para fazer com que você acredite que isso realmente é importante, acabar com o teto de gastos, quando na verdade o Brasil está conseguindo essa recuperação por causa do teto de gastos. Algumas oportunidades ou situações que poderiam ser feitas é o seguinte, é você, tudo bem, mudar a regra do teto de gastos, mas você ter alguma lei que limite um gasto desordenado público, né? Porque isso traz uma consequência brutal para o Brasil. Então, se a gente chegar e entrar numa situação em que o gasto possa ficar desordenado, eu acredito que o Brasil passa a ter um risco muito grande. Tá? Eu acredito que isso não vai acontecer. Você pode, enfim, né, travar o risco com uma relação dívida-PIB, ao invés de ser dessa forma, não pode, se ultrapassar de 85% relação dívida-PIB, aí tem que limitar, por exemplo, para não ficar acima. Você pode inventar outras formas que não seja essa do gasto ser o gasto do ano anterior mais a inflação. Mas alguma coisa precisa ser criada para limitar, né, esse gasto que poderia ser desordenado se você só tirasse isso da lei. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte, né, essa lei do teto de gastos é uma lei constitucional, então para você romper ela ou para você tirar ela da Constituição, você precisa de um projeto de emenda à Constituição, né, que é aquele PEC, e para isso ser aprovado precisa de muitos votos, precisa daquela maioria, se eu não me engano, de 2/3 ou de 3/5. Então não é algo fácil para ser aprovado com esse Congresso. Então qual é a grande questão aí? A gente tem, de um lado, tá, o Lula que vai querer gastar mais, precisa cumprir aquilo que ele prometeu em campanha, e do outro lado, a gente vai ter um Congresso que vai tentar travar esses aumentos, porque é um Congresso que está um pouco mais de direita, vamos dizer assim. Né? Talvez ele não tenha a quantidade necessária de votos para conseguir passar da forma que ele quer. Então, precisa passar por uma mudança da opinião pública para que esses candidatos aqui, que são mais à direita, eles aceitem essa PEC de gastos públicos, retirar esse teto de gastos. Então é importante a gente ficar muito atento como vai ser essa movimentação e principalmente quem vai ser o ministro da Fazenda, porque esse ministro da Fazenda é que vai ter que fazer essa intermediação também entre Câmara, Senado, Executivo e etc., mostrando tudo que é importante. Só um último disclosure que eu acho que não deveria ser feito, mas enfim, já que ainda podem estar os ânimos exacerbados, é importante dizer que puxadinhos no teto de gastos já aconteceram, inclusive com o Bolsonaro. O último, mais recente, foi esse PEC dos precatórios que teve no ano passado. Então, quer dizer, um Congresso que não parecia tão de direita conseguiu voto suficiente para, enfim, fazer um puxadinho no teto de gastos, por exemplo. Então pode ser uma solução também para o Lula nesse primeiro ano. Você consegue aprovar um puxadinho para aceitar aqui o Auxílio Brasil, para aceitar esse Bolsa Família. Afinal, né, qual é o candidato a deputado que vai querer votar contra as crianças pobres, contra a pobreza, contra a família e etc. Enfim, gente, é isso. É um ponto que eu acho que é muito sensível, que é importante de ser observado. Quando a gente olha com relação a isso para investimentos, eu acho que é exatamente isso que ainda está dando oportunidade para a gente na Bolsa. Porque se não fosse isso, o Brasil já estava disparado lá na frente em relação à pontuação de índice. Tá? Era para o Brasil estar já valendo mais de 130 mil pontos no Ibovespa, e se não tá, é por causa de problemas como esses. Então eu encaro esse tipo de vídeo, esse tipo de problema como uma oportunidade.
Eu espero que vocês encarem dessa forma também. Ah, pode dar errado? Cara, tudo na vida pode dar errado, né? O teu casamento pode dar errado, o teu trabalho pode dar errado, o teu time de futebol pode dar errado. Cara, qualquer coisa na vida pode dar errado, assim como os investimentos também, né? A gente investe em renda variável, existem riscos, mas se você quiser investir no momento que esses riscos estão diminutos, que são menores, é o momento que a bolsa vai acabar estando mais cara. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.